Olá, queridos, bom dia! Olha, temos hoje mais uma história de uma brasileira, a Rejane Silva Carvalho. E ela, eu acho que deve estar escrevendo para a gente lá do Amazonas, não é? Ela conta que era uma madrugada, umas 4 da manhã, ela começou a sentir uma dor muito forte, ela acordou com essa dor. Logo ela percebeu o que era. Um bebê que estava nascendo. Ela ligou para o marido e contou o que estava se passando. E ele ficou bastante surpreso, ligou para todos para contar a novidade. Aí a irmã da nossa amiga aqui, Red, ela estava com a Red naquele momento e com a esposa de um enfermeiro. Eles ajudaram a se arrumar e se dirigir ali, né, para um local onde ela poderia ter aquele bebê. Na época, eles moravam entre os indígenas Carajá e estavam ensinando ali numa escola missionária da igreja que fica ali na Ilha do Bananal, que eu, aliás, conheci, que fica ali no Rio Araguaia, na região central do Brasil. O principal problema era que o hospital mais próximo ficava na cidade de São Félix, no Araguaia. Ficava 4 horas de barco rio acima, se o barco tivesse um motor de potência, e ela até faz questão de dizer que era 15 cavalos de potência. Só que a missão tinha apenas ali onde eles trabalhavam um barco de 12 cavalos. E com aquele motor menos potente, eles iam demorar o dia inteiro para poder chegar a um hospital. E havia ali um indígena Carajá que tinha um barco de 15 cavalos de potência, mas quando perguntaram para ele se ele poderia ir para São Félix, ele respondeu que ele iria dentro de 2 dias para lá. E daí ninguém conseguiu convencer aquele índio de que se tratava de uma emergência e que eles não poderiam esperar tanto tempo. Então, as pessoas decidiram usar aquele barco de 12 cavalos para atravessar o rio e pedir ajuda a um outro conhecido que se chamava Luiz. Ele era membro da igreja adventista ali e morava numa fazenda do outro lado do rio. E os 2 filhos dele também estudavam ali naquela escola. Então, além disso, ele tinha uma lancha de 15 cavalos. Um indígena cristão ia levá-los até aquele lugar, né, até lá para falar com ele. Então, enquanto aquele homem atravessava o rio, olha o que aconteceu. O motor parou de uma forma repentina. E esse barco, ele muitas vezes se recusava a funcionar. O motor parava e as pessoas eram obrigadas a remar. Aí o coração da nossa amiga aqui disse que quase parou naquela hora. Imagina a situação. Ainda está num barco que de repente para no meio do rio. Aquele barco era a esperança deles. De repente, o barco voltou a funcionar. O motor voltou a funcionar. Daí, o irmão Luiz veio, né? E ela pôde, então, seguir viagem para o hospital às 8 horas. Chegaram lá ao meio-dia, só que o bebê só foi nascer à noite. Mais tarde, eles foram informados de que aquele indígena havia orado quando o motor do barco parou e ele daí voltou a funcionar. Deus respondeu a oração daquele índio. Isso foi uma coisa maravilhosa. Aquela estação missionária existia, na verdade, ali naquela região para ensinar as pessoas sobre o Deus verdadeiro. Os indígenas tinham aprendido a orar e eles aplicaram aquele conhecimento para ajudá-los naquele momento. E a missão foi cumprida, tanto a do índio de levar até o posto médico, né? Quanto daquele outro que levou ali e até aquele que tinha um barco mais potente, o Luiz, certo? Mas aquele índio cumpriu a sua missão também, de não só de levar, mas de orar. Mas uma outra missão foi cumprida. A missão daquele lugar que tinha chegado lá para abençoar os índios e levar o amor de Cristo Jesus. A gente nunca perde tempo, a gente nunca vai ver, ou nunca vai deixar de ver, melhor dito, os resultados de quando a gente compartilha e ensina os outros a respeito do amor de Deus e do poder da oração. Um ótimo dia para você, até amanhã.